Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E obrigado por você já estar aqui comigo nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, para sua casa, para toda a sua família. Então não vai se esquecendo, vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança e compartilhando essa live com seus amigos, seus familiares. Tenho certeza que vai ser de extrema importância para que pessoas sejam impactadas através dessa atitude simples de compartilhar, comentar, curtir. É muito importante para que possa continuar impulsionando essa mensagem, para que outras pessoas sejam impactadas com a palavra de Deus. E se você pode nos ajudar, aqui do lado da tela, o QR Code para você fazer a tua contribuição, o teu Pix, na descrição do vídeo. E mais essa noite, uma noite poderosa na presença de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra hoje está lá em Gálatas capítulo 5, e o tema dessa noite é espiral. Espiral. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 9. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Glória a Deus. Então, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o tema. E o tema, como eu disse, espiral. Você sabe o que é um espiral? O espiral é uma curva plana que ela se move ao redor de um eixo. E ela se move tanto no sentido de se aproximar, como no se distanciar. E isso vai de acordo com a força e a lei que é determinada sobre ela. Então, se você pega uma lata de tinta, por exemplo, pendurada, e você joga ela em um movimento circular, ela vai fazendo movimento, e à medida que ela vai perdendo força, ela vai fechando, e quando você vê, ela formou o quê? Um espiral, que é essa curva plana em volta de um eixo principal. Então, o que vai determinar se ela aproxima ou se ela afasta, é a lei pela qual foi imposta. Ou seja, aquilo que você coloca, aquilo que você impregna como força, é o que vai determinar. Você vai reger se o espiral vai ser para dentro ou para fora. Agora, pelo que nós vivemos? Todo mundo vive para de alguma forma isso beneficiar a sua vida, seja bom ou ruim, seja o pensamento bom ou ruim, todo mundo faz algo pela sua vida. Então, se eu penso em ter uma condição melhor, eu faço para melhorar de vida. Se eu penso em fazer um esporte, eu quero melhorar a minha saúde, logo eu quero melhorar de vida. Mas se eu penso em fazer algo errado, é porque eu quero sobressair a alguém, para que eu possa subir de status e melhorar de vida. Então tudo gira em torno da nossa vida, do eixo. Só que o que Paulo está dizendo que Cristo veio fazer, mediante a tudo aquilo que ele vivenciou antes de conhecer a Cristo, é que tudo aquilo que ele percorreu e ele fez, sim, foi para a vida dele, só que a vida na alma.
E uma vez que você faz para a vida na alma, você entra dentro de uma espiral. Como assim? Tudo que você faz, ainda que você prospere, ainda que você cresça, ainda que você avance, ainda que você chegue no status mais alto, no fim de tudo isso, você vai se ver preso dentro de uma espiral. O que é uma espiral? É como se fosse um looping que você percorre por diversas vezes e você não consegue sair daquilo. E tem uma força que te prende nisso. E quanto mais você alimenta, mais você fica. E quanto mais você fica, mais você dá alimento para aquela força te manter naquele lugar. Então o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas. Por que os Gálatas? Porque os Gálatas estavam em uma igreja com um pensamento qual? Um pensamento judaizante. Por quê? Porque eles estavam sendo evangelizados que Cristo era a liberdade. No entanto, eles queriam praticar a lei a todo custo. Não que a lei não fosse importante, Paulo não estava dizendo que a lei não era importante, mas eles estavam com o pensamento de que através do cumprimento dos rituais, o cumprimento das festas, o cumprimento de todas as ordenanças, eles iam alcançar a salvação. E Paulo está dizendo: seja circuncisão ou incircuncisão, de nada adianta para Cristo. Por quê? De nada vale para Cristo. Por quê? Porque Cristo veio trazer a liberdade. E o que significa liberdade? A liberdade no grego significa que você não está preso mais na lei. Isso é a liberdade. Por que no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. É que você não está preso mais à escravidão da lei. Porque se você está preso na lei, nós vamos ler posteriormente, se uma coisa você falha, você falhou em todas. Quem vive pela lei é assim. Mas Cristo veio trazer a graça. Só que as pessoas não entendem o que é graça. Elas acham que a graça você pode fazer o que você bem entende. Porque antigamente, se você transgredia a lei, vinha fogo do céu e te consumia. Se você transgredia a lei, você ficava leproso. Se você transgredia a lei, você era colocado para ficar excluído. Mas na graça você peca e nada acontece. Não tem fogo do céu, você não fica excluído, você não fica leproso, então está tudo certo. A graça, eu posso fazer o que eu bem entendo. Eu posso ficar firme na igreja, eu posso não ficar, eu posso ir de vez em quando, eu posso não ir. Está tudo bem, não acontece nada comigo. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita. Aí Paulo vai dizer o seguinte: Ele te trouxe uma liberdade pela qual vocês não estão compreendendo. Eu deixo te fazer uma pergunta para vocês. Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês vão voltar a outra vez ao jugo de escravidão? Você vai de novo se sujeitar ao estilo de vida que você tinha lá atrás? É isso que você quer? Ah, mas é que dentro de casa, é que é na minha família, é que no meu trabalho. Não. O que Deus tem com você é com você. Ele está dizendo: você vai voltar ao jugo de escravidão? O que eu tenho para você é liberdade, independente daquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Aleluia! Não importa se os outros estão falhando, fraquejando, parando, mas se Deus chamou você para a liberdade, é para a liberdade que Cristo te chamou. Então ele está dizendo: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se eu vos deixar circuncidar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você pode vir todos os domingos no culto, você pode frequentar todas as reuniões, você pode participar de todos os eventos,
você pode participar de todas as festas, você pode trabalhar na igreja, mas se de fato você não entender o que é a graça, você está preso na lei. Você virou um religioso dentro da igreja. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair no looping de novo, preso no espiral, e você não consegue sair o tempo todo, e você está exercendo aquela força para poder sair, você não consegue. Você fala, eu até quero, mas eu não consigo. Às vezes você não se sente assim? Às vezes você quer sair, mas você não consegue. Você quer sair desse, parece que é uma opressão que te prende, você não tem força. É porque você caiu dentro de um jugo aonde está te prendendo. É como se fosse uma ilusão, você não consegue sair. Por quê? Porque essa força te prende, e quando você fica preso, você alimenta essa força que te prende. E o tempo todo aquilo está, só que isso começou por causa de quem? Por causa de mim, que impregnei essa força, quando era para que eu não vivesse mais preso na religiosidade, mas na graça. E o que é graça? Graça é favor não merecido. A palavra vai dizer, nós, estávamos condenados. Sabe qual é o seu destino? Era o inferno. O nosso destino era o inferno. Ah não, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Esquece, a Bíblia fala que nós somos maus. A nossa natureza é pecaminosa, o nosso coração é enganoso, nós somos ruins. Sabe por que nós vamos para o céu? Graça. Alguém pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. Alguém fez justiça no nosso lugar. Tem algumas religiões e seitas aí que falam que por caridade, bondade, você sobe para o céu, né? Não. Você pode fazer toda a caridade do mundo, você nunca vai estar aos pés dele. Não se compara. Não é por graça, não é por mérito, não é por dignidade. Não é por dignidade, por mérito, é por graça. Ele está dizendo, o problema não é circuncidar. Mas toma cuidado. Por quê? Porque um pouco de fermento, fala um pouco de fermento, leveda toda a massa. Se você não vigiar e não tomar cuidado, aquele conhecimento corrompido pode estragar a massa toda. Se você deixa entrar na tua casa pessoas que não condizem com a mesma fé que você, se você compactua com pessoas que você fala com elas, e você não vigiar, daqui a pouco você está inflamado aquilo que a pessoa está falando. Se você não tomar cuidado, você vai ser daqui a pouco fermentado, e vai fermentar toda a sua casa. Ah, mas se eu falar isso para a pessoa, eu vou magoar ela. Mas você está sendo condizente. Você está sendo condizente, você tem que filtrar quem vai na tua casa, quem senta à tua mesa, quem conversa com você, para que toda a massa não seja comprometida. Porque às vezes você não viu, mas o inimigo plantou uma semente há um ano atrás, há um tempo atrás, e está florescendo agora no coração do teu filho, da tua esposa, do teu marido, e está causando divisão na casa. Você não sabe por quê, porque foi plantado lá atrás, e você deixou entrar. Às vezes nem alguém falou, às vezes você ouviu isso de alguém e pegou para si. Então é o tempo todo. E olha, o espiral, o que é? Está se movendo, não está? Está parado? Não, está se movendo. Só que se move em volta do quê? De um mesmo eixo. Ele não enxerga que existe lado de fora. Ah, mas eu estou em movimento. Eu estou indo para a igreja. Eu estou me movimentando. Eu caio na unção. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Qual é o maior poder de Deus? O que é o poder de Deus? As pessoas acham que o poder de Deus é ficar tremendo. João vai dizer que
todos aqueles que o aceitaram, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Sabe qual é o maior poder? É ter a identidade de filho. Quando você tem identidade de filho, você não mais fica preso na circunferência, no espiral do looping na sua vida, mas você começa a agir no Espírito, para então romper isso e ir para o lado de fora. Abraão, sai da tenda, sai da onde você estava, e conta as estrelas do céu, se é que podes. Os outros acham que quando Deus falou isso para Abraão, estava de noite, né? É difícil, estava... Como é que eu vou contar todas as estrelas do céu à noite? Você consegue? Não, nem eu. Só que não foi de noite, foi de dia. Se já é difícil à noite, quem dirá quando você não vê? Deus estava dizendo para Abraão: ei, Abraão, uma promessa que eu tenho para você é tão grande que os teus olhos não são capazes de ver. Os seus olhos não são capazes de alcançar. Sabe como é que você vai alcançar o que eu tenho para você? Fé. E sabe como é que a graça chega na tua vida? Através da fé. A fé alcança a graça, porque a graça está disponível. Por isso que aquele que crer será chamado filho. Entende o que eu estou dizendo? Você só precisa crer. Só que crer não é só acreditar e ficar de braços cruzados. O crer é agora. Olha para mim, crer é agora. Toda pessoa que diz, eu vou mudar, eu vou fazer, nunca muda e nunca faz. Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, Marta veio ao encontro dele. Ele falou: Marta, você acredita que eu vou ressuscitar Lázaro? Acredito, Senhor. No último dia todos os mortos serão ressuscitados. Jesus falou: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, agora. Eu vou mudar, eu vou fazer, não esquece, eu já fiz muito isso. Até o dia que Deus falou para mim: você não quer de verdade. Eu falei: por quê? Porque você fala que vai. Você sabe se você tem um amanhã para chegar lá? Todo mundo que fala que vai está querendo ganhar tempo na sua alma, dentro do espiral, para não ter que mudar da comodidade. Quem quer, muda agora. Hoje. O que eu preciso fazer, eu faço hoje, agora. Eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Você não precisa abrir a Bíblia junto comigo, não? Tiago 2,10 diz assim, porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Parte B do versículo 13, a graça triunfa sobre o juízo. Então Paulo está dizendo, não adianta você querer viver na letra. Porque Satanás conhece mais a letra que você. Satanás adora mais do que eu e você junto. Você sabia disso? Você sabia que ele sobe diante do trono de Deus e ele adora? A palavra diz que toda a criação adora a Deus, toda. Quando fala toda a criação, inclui céu, terra e inferno. Satanás conhece mais a palavra que eu e você? Adora mais do que eu e você? Mas e aí? Só que ele não consegue fazer uma coisa: obedecer o que está escrito. A maior dificuldade hoje da igreja é em obedecer. Porque fé é um crer, fé significa ouvir e obedecer. Então aonde que o inimigo vem? No teu ouvido.
jogando um fermento para levedar toda a massa. Porque se entrou no coração, corrompeu a massa toda. Então Tiago capítulo 2 vai dizer: quem obedece à lei, mas tropeça em uma delas, não está falando que a lei é errada, mas está dizendo, se você quer cumprir toda a lei, se você quer ser o rigoroso, o religioso, se você quer fazer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, você não vai entender o que é graça. Porque às vezes na sua cabeça, para você ser levantado, você tem que ter anos de estudo. Você tem que fazer anos de teologia, não é assim? Para você ser pastor, você tem que ter anos de teologia. Teologia forma teólogo. Quem forma pastor é deserto. Não é um curso que vai te fazer você ter o chamado. O chamado não está em cursos. O chamado está dentro de você. Mas até que o chamado venha para fora, você tem que querer sair do espiral. Todos nós temos um chamado para com Deus, sabia disso? Talvez você não foi chamado para ser um profeta, um apóstolo, evangelista, os 5 ministérios. Talvez você não foi. Talvez você foi chamado para servir a Deus com as suas finanças. Você foi chamado para servir a Deus no trabalho que você está. Tinha mulheres que cuidavam da roupa dos apóstolos, cuidavam de Jesus. Talvez você foi chamado para ser, não caminhar dentro do barco com ele, mas evangelizar uma cidade, como a mulher de Samaria, como o homem de Gadara. O homem gadareno falou: Jesus, deixa eu entrar no barco e ir embora com você. Ele falou: não, você fica aí. Porque não tinha utilidade daquele homem entrar no barco, mas tinha mais utilidade dele na cidade. Talvez você não vai fazer coisas que o outro vai fazer, mas aquilo que está dentro de você, você precisa fazer. Tem um chamado aí dentro. E o que Deus está querendo nessa noite comigo e com você é que você saia desse espiral, senão você vai ficar preso nisso. E a sua vida nunca vai para frente. Ou você acha que Deus quer que você fique aí, nesse círculo vicioso? Você acha que é isso que Deus tem para ti? Parece que quando você fala de prosperidade, parece que é uma luta espiritual. Falar de prosperidade, os filhos do Satanás pode ser rico, o crente tem que ser pobre. Mas peraí, o meu pai é o dono do ouro e da prata, eu tenho que comer miséria então? Ah não, mas eu não tenho que ser humilde. Não. Presta atenção, humildade não tem a ver com pobreza. Dinheiro não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É o caráter. O dinheiro, ele vai potencializar aquilo que você tem dentro de você. Se você é mau caráter, você vai ser mais mau caráter. Se você é uma pessoa que é generosa, você vai ser mais generoso. Mas por que essa luta? Porque o mundo jaz do maligno. Então ele não quer que você prospere, porque ele sabe que se você prosperar, você vai tomar território que é dele. Mas por que as pessoas do mundo são mais prósperas, têm mais facilidade de prosperar do que os filhos da luz? Eu já expliquei, mas Deus está mandando eu falar isso de novo aqui, não sei porquê. Presta atenção. Quando você decide ser de Deus, você entrou num outro reino. Entende que tem 2 reinos, são palácios. Você acha que o filme? Tem o reino das trevas e o reino da luz. Quando você vai para o reino da luz, você entrou para o reino da luz, o reino das trevas, que a terra está sobre o governo dele. Ah, você foi para lá? Vamos tirar tudo dele. Só que olha para mim, a terra, essa daqui, fala, essa terra, bate no chão assim, essa terra, fala, o meu pai deu para mim, essa terra é nossa. Então o que nós precisamos fazer? Nos posicionarmos em reivindicar aquilo que já é nosso. Você não precisa conquistar, você só precisa reivindicar. E como que você reivindica? Através da graça. Você chega diante do inimigo e fala assim: essa terra é minha, quem me deu foi meu pai, mas cadê? Você pode pagar ela? Posso, porque o sangue que verteu na cruz está em mim. Então você tem direito na terra.
Porque a terra nunca foi para receber sangue, sabia? Mas a partir do momento que ela recebeu o sangue, o primeiro sangue foi de Abel, manchou, mas o segundo sangue veio para purificar. Para nós podermos reivindicar. Talvez o que falta para nós é reivindicando. Às vezes nós ficamos orando, e não acontece mudança. Você precisa só se posicionar e tomar posse. Em Mateus 24, a palavra diz assim, ó: como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram. Olha aí, as pessoas nem... de novo, as pessoas nem... Outra vez, as pessoas nem... Por que nem notaram? Estavam distraídas. Isso porque não tinha tecnologia. Imagina hoje. Os profetas vão falar e as pessoas não vão ouvir. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Qual foi o maior evento da face da terra que chocou todos os universos? O dilúvio. O dilúvio não começou com Noé. O dilúvio começou com Enoque. É que não dá para entrar nesse estudo aqui agora. Mas o dilúvio começou com Enoque. Enoque chegou diante dos anjos caídos e falou assim: olha, o Eterno vai acabar com vocês. Hã? Não. Quando Noé nasceu, Lameque, que era seu pai, quando viu ele saindo, houve um relâmpago dentro da casa que brilhou, ele achou que era anjo, não era filho. Imagina, neném sair da mãe já com um raio, tá igual um foguete, pium. Por quê? Porque todo aquele que nasce com um propósito ilumina aonde ele vai. Você está entendendo porque tem pessoas que não gostam de você? Porque você chega em determinados lugares que pessoas não gostam de você. A luz que está emitindo, que está saindo, vai incomodar. Por quê? Porque Deus te trouxe. Olha, tem pessoas que não gostam do Lair Ribeiro. Sabe quem que é Lair Ribeiro? Alguém já ouviu falar? Lair Ribeiro dá consultoria sobre alimentação, é médico. Dr. Lair Ribeiro. Ele falou uma frase interessante. Ele foi numa entrevista e falou assim, o rapaz perguntou para ele: um senhor, você acredita que Deus existe? Qual que é a sua definição? Ele falou: olha, se eu chegar dentro da minha casa e tiver um carro parado na garagem, a primeira coisa que eu vou perguntar é: quem deixou esse carro aqui? Então para mim é inconcebível eu estar dentro vivo aqui nesse universo, olhando para todas essas coisas que o homem não criou, estrelas, animais, tudo na sua órbita, funcionando no seu tempo, sem trânsito, sem um interferir o outro, e falar para você que ninguém criou isso. Você entende então que você nasceu e que você está aqui porque alguém te colocou aqui para um propósito? Para quê? Para manifestar a graça de Deus. Porque às vezes você vai pregar, aquela pessoa não vai ouvir. Você vai ministrar, a pessoa não vai ouvir. A pessoa pode não gostar de você. A pessoa pode achar que você é isso, que você é aquilo. A pessoa pode ser contra você. A pessoa pode te julgar, mas uma coisa ela não vai poder falar: da sua casa edificada. Por isso que o maior testemunho, a maior pregação é a nossa casa, é a nossa família.
O nosso maior testemunho, a nossa maior pregação é a nossa casa e a nossa família. Então a palavra está dizendo que assim será nos dias de Noé. As pessoas estavam presas na religiosidade, na lei. Olha para mim, a graça quebrou o sistema. Não, mano, você não pode fazer isso no sábado não, Jesus. Não está escrito. Não está escrito. Você não pode cuspir no chão e tacar lodo no olho do cego. Não está escrito. Quem vive no Espírito não vive por aquilo que está escrito, vive pelo verbo que está revelado. E o verbo que está revelado não está aonde está escrito. O verbo que está revelado salta daquilo que foi escrito. Está escondido. Por quê? Porque ele falou que ele veio para pregar para aqueles que têm ouvido e não ouçam, aqueles que têm olho e não vê. A pessoa ela lê, mas por que Deus faz isso? Ele não quer que nós sejamos transformados? Sim, mas Ele quer entregar tesouro para quem está com o coração aberto. Ele não quer ficar, Ele não divide, primeiro, não divide a sua glória com ninguém. Segundo, Ele não vai entregar um tesouro em quem Ele não confia. Tanto é verdade que Ele colocou o seu Filho à prova. Jesus foi cheio do Espírito no Jordão. Próximo destino? Deserto. Mas como assim? Está cheio do Espírito, não tinha pecado, e agora? Agora vamos para a festa, vai para o deserto. Por quê? Para saber se de fato você pode exercer aquilo que você recebeu. Todas as vezes que você receber uma carga de unção, você vai ser provado para saber se você pode utilizar daquilo. Vou repetir. Todas as vezes que você receber uma carga de unção, você vai ser levado à prova para saber se você pode utilizar daquilo. Você está ouvindo essa palavra hoje? Essa semana você vai ser provado a semana inteira sobre essa palavra. Quando você receber outra palavra, você vai ser testado na outra palavra. Pergunta por quê? Para saber se você pode exercer aquilo que você ouviu. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Romanos capítulo 5, verso 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Por isso que Caim matou Abel, não tinha lei. Por que veio a lei? Para trazer a morte. A palavra diz, ela veio trazer a morte. Por que veio trazer a morte? Porque a lei veio colocar regulamento. Isso pode, isso não pode. Por que trouxe a morte? Porque o homem é avarento, o homem é orgulhoso, então trouxe a morte. 14, no entanto, a morte reinou. Você viu que eu falei do reino? A morte reinou. Imaginou, sabe como é que é a morte, né? O capuz lá, com a foice, sei lá se é assim, né? Bom, eu sei, mas não vou ficar falando aqui, ó. Reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência. Por quê? Porque eles estavam pertencendo a um reino. Pô, mas não estou fazendo nada, eu vou pagar por isso. Vai. Você está no meio de uma roda que está roubando, usando droga, a polícia vai chegar e vai prender você? Vai. Mas não estou fazendo nada, mas você está junto. As más companhias corrompem os bons costumes. Não, mas eu sou de Deus. Mas com quem que você anda? Agora pegou, hein? Sabe o que Deus falou para mim esses dias? Prega a palavra e fala da palavra, da importância da palavra. Deus falou assim, ó, eu quero que daqui para frente você fale da importância da palavra. Eu falei, mas já estou fazendo isso. Deus falou assim, não. Eu falei, misericórdia.
Aí vão esfolar eu daqui a pouco, Jesus. Minhas filhas vai pegar, elas ficam até bravas comigo. Falei, que eu vou fazer com elas, Jesus? Prega a palavra. Eu quero que você pregue a palavra. Eu quero que você traga a importância da palavra. Eu falei, mas não precisa ser assim também não. Deus falou, vai ser assim. Porque com Ezequiel foi assim, ninguém quis ouvi-lo. Com Isaías foi assim, ninguém quis ouvi-lo. Com Jeremias foi assim, ninguém quis ouvi-lo. Você pode chamar outro não? Falei, por quê? Ele falou, porque no final só vai ficar a palavra. Céus e terra passarão, só não passará a minha palavra. Quando você entende o que é prioridade, o que a palavra, pronto. Agora, se você não entende que a palavra é prioridade, sempre você vai ser movido por movimento. Já conheceu pessoas, ou até mesmo você, que quando você estava bem financeiramente, sua casa vivia cheia? Pare de dar churrasco para o povo para ver se o povo vai na sua casa. Hã? Por quê? Porque as pessoas querem aquilo que convém para elas. E na igreja é a mesma coisa. Se tiver um movimentinho lá, eu vou, porque ó, bombando. Vai lá. Porque a hora que parar o movimento, você vai ficar sem fundamento. E a sua vida é regida por fundamento, e fundamento é Cristo. Sabe por quê? Porque a hora que você passar por dificuldade dentro da sua casa, no casamento, no filho, não é movimento que vai segurar a bronca, é fundamento. Você vai lembrar aquele ensinamento que eu aprendi. Sabe o que é graça? É você olhar para quem não merece e você dá amor. Só que aí você quer que Deus use de compaixão com você e você não quer usar de compaixão com o outro. Vai dizer, mas eu tenho vontade de esganar ele. É, eu também tenho às vezes. Mas tem que amar. Filho. Toda pessoa é uma oportunidade para você exercer o amor de Cristo. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Ponto de exclamação. Paulo está sendo enfático em dizer, por causa de Jesus Cristo. É isso? Se fosse ler na entonação que está escrito. Cada vez que a lança transpassava, cada vez que batia nele, era eu e você ali dentro. Tem jeito na sua vida? Hã? Ô João, tem jeito na sua vida? Ô Pedro, tem jeito na sua vida? Está sangrando. É por causa deles. É por causa deles, é por causa dele. E o Pedro escondido. E o Tiago escondido. Eu não quero você hoje não, Jesus. Amanhã eu quero. É por causa de você também. Independente se eu e você queremos ou não, ele fez a parte dele. Por quê? Porque a minha negligência não muda a sua essência. Aleluia. A negligência do próximo não pode mudar aquilo que você está buscando. Se o outro só te dá patada, só te bate, você não pode deixar de exercer com amor. Porque tudo que o inimigo quer é corromper você também. E fazer com que a ira do outro faça você ficar irado. Ele quer que você entre no jugo da lei, que você entre no espiral. Não. Saia disso, não entre na conversa do inimigo. Saia, viva pela graça. Pense assim, se a graça me alcançou, pode alcançar ele também. Mas sabe o que a gente pensa? Ah, mas eu sou melhor que ele.
Eu não era tão ruim assim. Não. Parece que quando a gente precisa exercer misericórdia com alguém, a gente nos coloca numa balança onde a gente se acha num status que... Mas eu nunca matei ninguém, ele matou, então ele não merece misericórdia. Mas a palavra vai dizer isso. A palavra vai dizer isso. Se você adulterou, mas você não assassinou, é a mesma coisa. Você transgrediu a lei. Merece a morte. Pensou errado? Merece a morte. Falou errado? Merece a morte. A lei é assim. Transgredir a lei, morreu. Pensou errado, morre. Falar errado, morre. Tocar com a mão impura, morre. Entrar errado, morre. Não se purificar para orar, morre. Não, mas Jesus, então peraí. Como que pode o homem se salvar então? Para o homem isso é impossível, mas para o meu Pai não existe impossível. Ele é o possível para nós. Ele é graça. Aleluia. Aleluia. Verso 18: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Alguém se fez justo em nosso lugar e trouxe vida para todos os homens. Nós temos vida hoje, vida. Viu o começo da pregação? O espiral não faz pela sua vida? Só que a vida que ele trouxe para nós não é uma vida mediante a alma, mas é uma vida no espírito. Ele está dizendo, não, ainda que você morra, ainda que aconteça tudo, ainda que a morte venha te sepultar, no momento que você cair, eu te levanto e coloco no céu comigo. Não é uma vida que as pessoas acham que às vezes está na igreja. Como eu já preguei, tenho pregado isso diversas vezes, Jesus tem falado isso para mim. Questiona as pessoas, pergunta para elas aonde eu estou. Elas sabem onde eu estou? Porque às vezes elas estão procurando eu dentro da igreja, eu estou dentro de casa. E às vezes elas estão procurando eu em casa, eu estou na igreja. Uma vez eu subi no monte, eu subi. Eu demoro para subir, que a perninha é curta, mas eu subo mais rápido. E eu cheguei lá no monte. Tem filho meu que estava aqui comigo essa vez. Não sei se você vai lembrar. Aí eu olho e falei assim, filho, eu vim aqui, Jesus está aparecendo lá do outro lado. E eu comecei a correr. Quando eu cheguei lá, onde ele estava, eu olho para trás e ele estava lá onde eu saí. Eu falei, mas você está brincando. Mas está brincando de esconde-esconde, Jesus? De pega-pega? O que é isso? O fato é que nós corremos atrás dele e às vezes não encontramos. Porque estamos nos movendo na alma. E ele vai dizer para a mulher de Samaria, o meu pai é espírito. E assim ele procura aqueles que o adorem em espírito. Se você buscar na alma, você não encontra. Eu não estou falando aqui de ouvir pregação, estou falando de relacionamento, de ter uma vida com Deus. Sendo assim como por meio de desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você tem noção que quando você subir no meio do caminho, o seu corpo vai ser transfigurado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível? Porque você não pode entrar no céu com esse corpo. Você está falando que eu sou gordinho? Não estou falando isso não, filho. Gordinho, magrinho. Você não pode entrar com essa carne almática. Você vai ser transfigurado. E vai encontrar com Jesus nos ares. Para subir nas moradas eternas e celestiais com Ele.
A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus falou assim: eu vim trazer... Olha, presta atenção. Os outros acham que Jesus é protestante, Jesus é evangélico, Jesus é católico. Filho, Jesus era judeu. Jesus nasceu em Israel e ele era judeu. Ao 8º dia ele foi apresentado. Não é isso? Costume judaico. Aos 13 anos ele estava dentro da sinagoga falando com os mestres da lei, que é onde se faz o bar mitzvah. No dia da Páscoa ele foi celebrar, era judeu. Maria era judia. Ele não veio instituir religião. Ele veio apresentar uma forma de viver que estava acima disso. Tanto que aqueles que o seguiam não eram chamados de discípulos e cristãos. Cristãos, eles foram chamados na Antioquia, porque se parecia com Cristo. Olha lá, um cristão, olha lá, senta igual ele, come igual ele, é cristão. Mas no começo eles eram chamados do quê? Seguidores do O Caminho. O Caminho. Seguidores do Caminho. Que caminho é esse? Capítulo 6. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Espera aí, você vai continuar nessa vida mesmo? Depois de tudo isso que foi apresentado aqui agora? De forma alguma, Paulo está dizendo. Não que morremos para o pecado. Como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amados, presta atenção. Isso aqui é pregação. As pessoas estão pregando palavra na internet, usando analogia. Ó, se você é uma Coca, se é isso, se é Fanta, se você é um iPhone, o que você acha que você é? Pelo amor de Deus, cadê a palavra que não está sendo ministrada? Essas pessoas que estão do outro lado não querem ouvir palavra. Elas estão presas no jugo da lei. E aí não tem vida transformada. A igreja está fervendo de gente. Está todo mundo caindo no poder de Deus, na unção de Deus, mas não estão sendo transformados por Deus. Não sabe onde ele está. Não sabe o que é graça. Não sabe nem o que é unção. Ele está recebendo o quê? Deus não chamou você para ser mais um. Deus não nos chamou para ser mais um. Paulo está dizendo, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, vocês querem a vida antiga? Não, vocês não podem querer isso não. Sai disso. Gênesis capítulo 28 está falando sobre Jacó. Conhece a história de Jacó? Jacó saiu de Berseba, abençoado pelo seu pai Isaac, para ir para Padã Arã, na casa de Labão. Sabe o que significa Berseba? Poço de juramento. E o pai dele falou, você vai ser abençoado, Jacó, quando você sair daqui, Deus vai multiplicar você e tal. Ele recebeu uma palavra do pai, só que ele não ficou parado. Não, eu vou mudar, é só uma questão de tempo. Quanto tempo você acha que você tem? Quanto tempo você acha que tem? Você é dono da sua vida? Sabe, você tem amanhã? Você tem o agora. Não, mas eu não vou conseguir mudar tudo agora, por isso você tem que estar desesperado. Se você não está desesperado, você não está entendendo. Martinho Lutero pregava como se Cristo morresse ontem e fosse ressuscitar amanhã. Fosse voltar amanhã, quer dizer. Martinho Lutero pregava como Cristo morreu ontem e fosse voltar amanhã.
Então olha a forma como ele ministrava. Desesperado. Você tem ficado desesperado? Ah não, eu estou preocupado com a hora do culto. Senão as pessoas ficam cansadas, dá vontade de ir embora. Amanhã tem que acordar cedo. Vai embora. Ah, eu nem sei se eu vou aguentar ficar assistindo essa live. Desliga. Jesus não ficava no meio do caminho. Por favor, vamos comigo, filho. Vamos comigo. Ele falava assim, vem e me segue. E continuava andando. É você que tem que ir atrás dele. Não é ele que tem que ir atrás de você. Tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Para tudo quando estiver ministrando a palavra, porque céu, terra e inferno para tudo. A palavra diz que toda língua e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Para tudo, ninguém é mais importante que a palavra. A palavra está sendo ministrada, tem que parar tudo. Não anda, não conversa, para. A palavra está sendo ministrada, a criação para. Aí você vai na igreja, os jovens estão lá no fundo da igreja. Fui ministrar na igreja. O jovem estava com o boné abaixado assim, ó. Ah, mas é importante que ele venha, né, no culto. Eu vou falar a verdade para você. Para mim é melhor ficar em casa. Porque eu não quero ter gente que está com pouco caso para aquilo que eu estou falando. Para aquilo que está sendo ministrado. Imagina você está conversando com alguém e a pessoa está assim, ó. É pouco caso. Mas você não pode ser duro assim, irmão. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Aí você chega na igreja e a pessoa está aqui, ó. Eu fui ministrar numa igreja que o cara estava deitado na cadeira assim, ó. Eu não aguentei ver aquilo ali. Falei, Jesus, fica aqui, só um pouquinho. Falei, filho, você não está na sua casa não. O que você acha que o cara quis fazer comigo? Quis bater em mim. Eu falei assim com ele. Faz o seguinte, você acha que a igreja é de boa? Faz no seu serviço isso. Faz no seu trabalho. Chega no seu trabalho lá e senta de qualquer jeito. Fala com o seu patrão de qualquer jeito. Ah não posso, isso aí eu perco o emprego. Ó, a palavra diz, você tem que servir a um Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Aí eu que sou duro? Ou é essa geração que está mole? Essa geração é casquinha de ovo. Você fala... pelo amor de Deus. Qualquer coisa se dói, qualquer coisa... eu não falo... estou com feridinha. Pelo amor de Deus, filho. Para com isso. Levanta. E seja quem Deus chamou você para ser. Nem sei mais o que eu estava falando. Jacó. Sorte que ele contou para mim. Ó, Jacó foi para Berseba. Saiu do poço do juramento. E foi para onde? Padan-Aram. Padan-Aram significa o quê? A rota. Ponto central. A estrada principal. Ele saiu daquilo que o pai falou e ele já começou a executar. Saiu em direção ao propósito. No meio do caminho ele fica cansado. Fala, fica cansado. Ficou cansado, você vai ficar cansado. Deitou na pedra para dormir. Deus visitou ele. Porque ele saiu com uma palavra do pai. Quem anda na obediência, Deus visita no meio do deserto. Deus falou assim, Jacó, estou aqui. E aí? Meu Deus. Aí ele teve temor. Eu achava que esse lugar era luz, porque Betel era chamado luz. Mas ele falou, a partir de agora eu vou chamar casa de Deus. Porque eu vi Deus. E Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Se o Senhor for comigo, e o Senhor me guardar, tudo aquilo que eu receber, eu vou te dar a 10ª parte. Eu vou te ofertar. Olha aqui,
Eu gravei um áudio esses dias, eu vou falar de novo. Gravei num grupo que eu tenho aqui, das pessoas que oram. Você quer fazer parte do grupo de oração? Independente do seu ministério, tem pessoas de diversos ministérios. Deixa o seu número e o seu nome aí no YouTube, ou no direct do Instagram, @DerikMaga ou @GDA Guerreiros Aliança, para você entrar no grupo de oração. Mas você tem que orar. Se você não orar, eu arranco fora. Ó. O que eu estou falando mesmo? Do Jacó? Não. Ajuda eu. Se o Senhor for comigo, eu vou dar 10ª. Obrigado, filho. Tem que ter alguém para me auxiliar, porque minha cabeça vai longe e precisa voltar. Ó, a 10ª parte é oferta, a primícia. Você vê pessoas fazendo o propósito do quê? De oração? Vamos orar? Vamos. Faz campanha de monte, desce só. Estou falando que é errado. Tem que fazer. Tem que fazer. Todo cristão tem que fazer. Orar todo dia. Tem que orar. Ler a Bíblia todo dia? Tem que ler. Jejuar no mínimo 2 vezes por semana? Tem que jejuar. Você faz? Estou fazendo um propósito agora na minha igreja, no meu ministério. Estou fazendo um propósito de orar, de jejuar. Tá. Já viu pessoa fazendo propósito de oferta? Quantas pessoas você vê fazendo propósito de oferta? Fiz um propósito com Deus. Ainda que eu não tenha, eu vou dar para Deus todo mês X. Ah não, Deus não precisa do meu dinheiro. E Deus precisa da sua oração? Você acha que Deus precisa de alguma coisa sua, minha? Fala níveis: físico, emocional, financeiro, espiritual. Os 4 níveis. Jacó viu 4 escadas, 4 degraus, sabia? A escadaria só tinha 4 degraus. Cada degrau fala de um nível do homem. Você não vê pessoas fazendo pouquíssimas. Eu conheço pouquíssimas que faz propósito de oferta. Mas por que não consegue fazer? Porque nem o dízimo dá. A pessoa quer vir, ela quer beber a água da igreja, ela quer usar o banheiro, ela quer sentar numa cadeira confortável, ter ventilador, ter ar condicionado, ter tudo. Mas ela não quer ajudar com R$1. É uma hipócrita. Ela pode falar assim que ofende. Falo. Deus mandou eu falar a palavra, eu vou falar. Fazer o quê? Quem me sustenta é Deus, filho. Ó. Propósito com Deus. Então Jacó saiu em direção ao propósito. Ele saiu em direção àquilo que Deus tinha para ele. E Deus visitou ele por graça no meio do caminho. Só que ele fez uma coisa para selar a graça. O quê? Um propósito de devolver para Deus o que é dele. Você pode receber um presente de graça. Já recebeu o presente? Se você não cuidar do presente, estraga. Foi de graça, estragou. Se você não tomar cuidado com aquilo que você recebeu de graça, você vai perder. E foi de graça. Sabe qual é a forma de você manter a graça? Princípios. Aleluia. Ajuda eu aqui, Jesus. Antes eu tinha um caderninho, um esboço. Deus falou para mim assim: você está muito confiante em você, tira fora o caderno. Aí agora eu estou aqui, ó, penando. Ô Jesus, tem dó de mim, Pai. Aguenta só um pouquinho aí, pera aí, não vai achar. Glória a Deus. Quando você não acha, você fala glória a Deus, filho. É assim que funciona.
Então, se você vê a história dos discípulos, Pedro, Tiago, João, André, esqueci do André. Pedro e André eram irmãos, né? Tiago e João, irmãos. Pescadores, tinha um negócio, tinha empresa deles, tinha um empreendimento deles. Eles estavam mais um dia no seu serviço. Eles nunca imaginavam que no meio daquela praia ia aparecer alguém que ia mudar a história da vida deles. Eles não sabiam o dia, não sabiam a hora. No meio da praia apareceu alguém caminhando. Eles sabiam sobre a lei, viviam sobre a lei. Mas Simão pescou a noite inteira e não conseguiu nada. De repente, Jesus se aproxima, ele não conhecia, obviamente. E a palavra diz assim, ó, em Lucas capítulo 5. Ah, não faz isso comigo, Jesus. Agora você lembrou para outra passagem? Olha aqui. Só, segura esse aí. Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas eu vim cumprir. Então aquilo que era para a morte, ele cumpriu. Então agora a morte já não podia mais sobre ele. Então ele podia agora ditar. Como assim? Tudo aquilo que você vence, você tem autoridade sobre aquilo. Eu vou repetir. Tudo aquilo que você vence, você tem autoridade sobre aquilo. Então, aonde é a maior luta sua, é onde Deus quer tratar e é onde o diabo não quer deixar. É onde você vai ter autoridade para exercer. Entendeu o que eu disse? Qual é a maior sua dificuldade hoje, na sua vida, nesses 4 níveis? É onde Deus quer te usar. Então, Lucas capítulo 5, verso 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Olha aqui para mim. Então a liberdade no grego é você está sem a lei. E o que é sujeitar-se no grego? É emaranhado de rede. Então, se você está debaixo do jugo da lei, é como se você estivesse preso no emaranhado de rede. Ok? Aí Jesus fala assim, ó: ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Todo mundo acha que é só rede e é só peixe. Sujeitai a lei é estar debaixo do quê? Do emaranhado de rede. Quando você está emaranhado, já viu o bicho no filme? O bicho quando cai na rede, não consegue sair, não fica emaranhado? Ao que replicou Simão: mestre, eu tenho trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe. Tanto que as redes começaram a se romper, rasgar. Ah, porque tinha muito peixe, né? Estava rasgando. Estava rasgando a rede? É a rede que está rasgando? Por esse motivo, acenaram aos seus amigos, os outros barcos, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Não tem como o Senhor ficar perto de mim, não tem como, porque eu estou debaixo de uma escravidão da lei. Eu não fui aceito pelo Sinédrio para servir a Deus, em ficar só orando. Eu tive que trabalhar com a força do meu braço para servir o templo. Então eu não sou digno.
Eu não posso ficar perto com o Senhor no mesmo barco, porque eu estou debaixo da escravidão da lei. Eu lancei a rede, não vem nada, e agora eu não estou entendendo. O Senhor mandou lançar a rede, está rompendo a rede. O que o Senhor está querendo falar comigo? Esse rompimento, será que é muito peixe que está vindo? Será que é muito milagre? É isso que está buscando a igreja? Milagre, bênção, prosperidade? É isso? É isso que você acha que Deus tem para você? Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sós de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo, porque a partir desse momento tu serás um pescador de homens. Jesus estava dizendo para ele assim: ei Pedro, não se preocupa não. Sabe por que eu posso ficar com você nesse mesmo barco? Mesmo você sendo pecador? Graça. Porque eu me fiz homem como você. Eu entendo a sua dor, a sua fragilidade, as suas limitações. Eu sei daquilo que você está passando. Eu sei o que você tem chorado. Eu sei o que você tem sofrido. Eu sei das suas decepções. Eu sei que todas as vezes que você tem lançado a rede tem voltado vazia. Só que daqui agora em diante eu estou mandando você lançar a rede para que ela se rompa. E sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não é milagre que eu vou te dar. Não é prosperidade que eu vou te dar. Eu posso te dar tudo isso, mas eu estou tirando você debaixo do jugo e da escravidão da lei para verdadeiramente dar uma vida de liberdade. E foi para isso que eu vim. Então Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, arrancou, cortou o emaranhado de rede para a verdadeira liberdade. Não teria como Deus ficar no barco com Pedro, mas o Filho se colocou no barco para dar a oportunidade daquele que não tinha a oportunidade de ter contato com Deus. Então nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. Deus quer tirar eu e você da escravidão, do jugo da escravidão, da sua mente, do seu coração. Tirar você da escravidão para de fato você provar da liberdade. Uma verdadeira liberdade que pode acontecer o que for, nada mais te paralisa. Você é livre. O apóstolo Paulo estava dentro da prisão, estava no calabouço. Eu vi a prisão de Paulo em Roma. Eu fui até o lugar onde Paulo ficou preso em Roma. O guia falou para mim assim: você quer saber onde Paulo ficou preso? Olha nesse buraco aqui. Eu não acreditei quando eu olhei. Fundo assim, ó. De repente, quando vão soltar ele, os zelotes, que eram revolucionários da época, foram lá para tirar Paulo da prisão e falar assim: ó, nós viemos te libertar. Ele olha lá de baixo: mas vocês vieram amando de quem? Não, nós viemos amando de Deus. Não pode ser, porque eu já sou livre. O carrasco que corta a cabeça de Paulo, era Paulo que estava preso e o carrasco que estava livre? Ou será que era o carrasco que estava preso e Paulo que estava ficando livre? Mas é bonito falar isso, mas será que eu e você estamos dispostos a colocar a cabeça à prova para a verdadeira liberdade de Cristo? E se Deus pedir o teu filho? E se Deus pedir você? É bonito o evangelho, desde que você comece a andar. Está muito difícil, eu não consigo caminhar não. Então vai para o mundo. Se o evangelho não é para você, vai para o mundo. Mas não fica no meio, em cima do muro. Não fica em cima do muro. Seja quente ou seja frio, porque o morno, ele vai te vomitar. Alguém perguntou para mim assim: olha, eu tenho dúvida, eu quero saber o que é verdade. Eu falei: quer saber o que é verdade? Não escuta nem o que eu estou falando e outra pessoa está falando. Vai você para a palavra.
A palavra vai falar para você o que é a verdade. Eu não tenho a verdade. Eu não tenho a verdade. Ele tem. Ele tem a verdade. Você quer saber o que é verdade? Vai para a Bíblia. Mas as pessoas não lêem Bíblia. Então elas ficam procurando em livro, fica procurando em mentoria, fica procurando em vídeo, aquilo que está disponível para ela, fica pagando caro, aquilo que está disponível para ela, fica pagando pregador caro, aquilo que está disponível para ela. Por quê? Porque ela consegue selecionar o que ela quer ouvir, para ficar dentro do espiral e dizer, eu estou fazendo algo para Deus. Não foi para isso que Jesus te chamou, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Glória a Deus. Então Jesus nos tirou da escravidão da lei para sermos livres. Em uma sociedade, as pessoas que têm sucesso é a maioria ou a minoria? É a minoria. As pessoas que chegam lá é a maioria ou a minoria? É a minoria. Então você acha que na igreja você vai conhecer a verdade sendo maioria ou minoria? Minoria. Vai pela palavra, não vai pelo que você vê. Cristão não anda por vista, anda por fé. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra. Tenho certeza que edificou a tua vida como edificou a minha. Espero que você possa compartilhar. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Se você não fez a tua contribuição, aqui do lado do QR Code, na descrição do vídeo, o Pix, para você estar nos abençoando. Nos siga nas redes sociais, eu tenho imenso prazer de poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Se você quiser fazer uma visita, venha fazer uma visita, estar aqui presencialmente conosco, todas as quintas e domingo, quinta, 7h30, às 19h30, e domingo às 19 horas, estamos no coração de Jacareí. O endereço está aí na descrição do vídeo também. Estamos aqui no centro de Jacareí. Eu espero você e toda a sua casa, se de fato você quer ouvir uma palavra do céu. Não venha para receber, não venha venha entregar o teu coração. Amém? Estamos aqui comprometidos com a palavra, somente isso. A palavra é suficiente. O que vier depois disso, aí é bônus. Espero você até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.